Nós estamos hoje escutando um convite muito sincero e forte da liturgia da palavra. Andar bem arrumadinho. Por quê? O símbolo de andar bem arrumadinho que expressa uma ordem interior de viver na graça de Deus. A lepra no Antigo Testamento, que de fato era símbolo profundo, grandioso, extravagante, diríamos assim, de indiferença, de preconceito. E o pior que vinha do próprio Deus, é o Deus da antiga lei, o legalismo, o fundamentalismo no qual aquele povo vivia. O próprio Deus disse ao profeta: ensina esse povo que se pegar lepra, uma manchinha que seja colocado para fora. Bagunça o cabelo, ande bagunçado igual um mendigo, para todo mundo saber, ele é leproso. Mas isso aqui tem um significado, uma pedagogia interessante também. No Oremos da Missa hoje, nós pedimos a Deus o dom, a graça de sermos sinceros e retos. Ali o Senhor estava dando uma lição de retidão e de sinceridade. É doente, é leproso, não adianta esconder a ferida, porque ela pode contagiar, ela pode contaminar outras pessoas. E isso causa também um impacto afetivo, emocional, psicológico muito forte, porque leva a pessoa a ter transparência no seu ser e no seu agir. É leproso, portanto o leproso está vestido daquele jeito. Primeiro momento parece que Deus instiga ao preconceito, ao exclusivismo, mas depois nós contemplamos e percebemos isso, é a sinceridade. A lepra agora na nova lei é símbolo de pecado, de uma desordem interior que eu tenho, no qual eu coloco a minha vontade acima da vontade de Deus. Deus quer que eu ame e eu prefiro odiar. Deus quer que eu honre e respeite o meu pai e a minha mãe e eu prefiro ser indiferente. Deus quer que eu respeite o que é alheio e eu prefiro tomar posse do que é dos outros. Deus quer que eu viva numa ordem estabelecida por Ele, de santidade, de pureza, de virtudes interiores. Mas eu prefiro, ou por fraqueza, eu me entrego a paixões desordenadas. No fundo, o que Deus quer de nós? Ele quer de nós uma resposta de amor, para que no seu amor e bondade, Ele continue nos acompanhando, apesar da lepra agora da alma. Se eu faço um paralelo, portanto, da primeira leitura, se o leproso deveria andar bagunçado, é como que o antagonismo, a situação oposta. Agora eu tenho uma ordem interior de viver na graça, não tenho lepra na alma, mas eu sou convidado a andar arrumadinho na presença de Deus, cheirosinho na presença de Deus, organizadinho, aciadinho, para manifestar uma ordem interior. Mas que de fato, o que eu sou na minha maneira de agir, de falar, de conduzir a minha vida, corresponda à sinceridade de amor, devoção e oração que eu tenho diante de Deus. Porque se eu sou sincero e reto na oração diante de Deus, e sou sincero na minha maneira de ser diante de Deus, a minha maneira de ser, de agir, de falar junto aos outros, vai ser condizente com a minha oração. Eu rezo, levo Deus a sério, Deus fala comigo também pelas Escrituras, por uma pregação, por uma circunstância da vida, e assim eu vou procurar cumprir os mandamentos de Deus, levando Deus a sério e exalando, como a música que nós cantamos tantas vezes, o teu cheiro, Senhor, de amor, de bondade, de misericórdia e de paz. A lepra, portanto, é símbolo de pecado na alma. Mas a lepra também, meu irmão, minha irmã,
ela passa a ser diante de Deus um símbolo do desespero mediante situações que eu vivo. E conforme a situação que eu estou vivendo, você também, o Senhor me faz hoje uma pergunta, e a você também: qual é a lepra que está tirando a sua paz? E cada um tem uma lepra diferente, não só no pecado, mas a lepra de uma dívida. Ah, como isso dói, como isso nos preconceitua diante da sociedade. É uma lepra, é uma doença. A lepra de uma desavença na vida familiar, de uma falta de diálogo, de uma falta de relacionamento respeitoso entre marido e mulher, pais e filhos. A lepra dessa desavença. A lepra de algum vício, com drogas lícitas ou ilícitas, que acabam com a minha família. Esses dias eu estava num lugar e alguém bebia e me ofereceu uma cachaçinha. Eu falei assim: eu não bebo. Ah, o senhor é padre? Não, não é porque eu sou padre. Porque a minha família, o único sofrimento que teve dentro de casa foi a maldita cachaça do meu pai. E quando eu vi aquele sofrimento da mãe, de todos os irmãos, o próprio sofrimento, eu fiz promessa comigo quando criança: eu jamais colocarei álcool na minha boca. Tendo consciência e sofrido na pele um sofrimento tão forte, e vendo que a família não prosperou tanto por causa desse maldito álcool, e vendo que todo o sofrimento moral, material e espiritual era consequência disso. Por quê? E eu não compreendo até hoje, porque alguns dos meus irmãos bebem, mas é assim, é a fraqueza. A lepra, portanto, de algum vício. Qual é o vício que está levando você, talvez hoje, a dizer, mas com humildade também, com sinceridade? Eu poderia elencar tantos outros. Padre, fala o meu aí. Que às vezes as pessoas pensam: o padre mencionando, está falando também em oração no altar. Mas sinta-se também elencado com a sua lepra nessa pregação. Porque tem lepra de doença, lepra de enfermidade, lepra de saudade, doenças psíquicas, doenças mentais e tantos outros tipos de lepras. Mas qual é a sua lepra hoje? Aí nós precisamos ter a coragem, o entusiasmo e a fé do leproso do Evangelho, e saber que não merecemos. Se Deus nos abençoa é porque Ele é bom, e é pelos méritos de Cristo, com a sua morte de cruz, que as graças de Deus chegam até nós. Mas na humildade aproximarmos-nos de Deus e dizer com o leproso: Senhor, se queres, Tu tem o poder de curar-me. Senhor, se Tu queres, Tu tem o poder de me libertar. Oh meu Deus, oxalá cada um de nós hoje pudesse escutar essa belíssima palavra de Jesus: eu quero, fique curado. Mas nós precisamos fazer com convicção: Senhor, se queres, tens o poder de me curar. E o Evangelho, ele é tão bonito que ele vai dizendo: Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele. Esse gesto de Jesus aqui parece significar nada, para nós brasileiros sobretudo. A gente conversa dando tapinha nos outros, abraços, cutucando, segurando. Se você conversar com uma pessoa que é surda, ela quase te machuca, um brasileiro, porque ela pensa que o outro não está escutando e fica te fustigando também para entender. Mas esse gesto de Jesus aqui, ele é muito importante e muito sério. No contexto da primeira leitura: se tem leproso, se afaste, não chegue perto de ninguém. Jesus aqui não só chegou perto, ele quebrou a lei, ele tocou no leproso. Ele se aproximou do leproso. Ele teve compaixão, ou seja, ele colocou seu coração na minha dor. Ele se voltou para mim como misericórdia. E ele faz isso com cada um de nós. Como fez com o leproso, ele se voltou para o leproso com misericórdia. Ele volta-se para nós com paixão. Com paixão. Ou seja, com dó. Sofrendo comigo. E sabendo que Ele assume a minha condição. E quando as Escrituras falam: Jesus assumiu a nossa condição em tudo menos do pecado, Ele assumiu a condição ao extremo. Se hoje talvez a pior doença seja um câncer,
ou uma depressão profunda, naquele tempo a lepra, ela manifestava uma das maiores e piores doenças. E Jesus se aproximou com paixão e tocou. Tocando, ele tomou a dor do leproso e passou para o leproso a cura. Agora fez até uma observação para ilustrar quanto risco ele corria. E ele quebrou os preconceitos. Você vai, se apresente ao sacerdote, cumpra a lei, mas não conte nada a ninguém. Porque Jesus sabia, se ele contar, eu vou me estrupicar por aí. Porque eu toquei no leproso, e ninguém vai se aproximar de mim mais também. E como eu vou até cumprir a minha missão? No entanto, o homem saiu contando para todo mundo. Como não contar? Tomou um banho na graça, pode se aproximar de mim, gente, agora eu não tenho lepra mais não. O Jesus, o Nazareno, o grande profeta, aquele que tocou em mim, eu estou curado. Por isso Jesus não mais podia andar em público no meio daquele povo, porque ele era considerado impuro também. Meus irmãos e minhas irmãs, olha a beleza da compaixão de Jesus. Ele toca em nós, ele assume a nossa condição, ele é diferente de nós. Vocês já viram uma pessoa, ou talvez você mesmo já fez isso. Você olha para alguém, vira o rosto e fala assim: esse aí, sei não. Ou aquela pessoa é colocada na condição do leproso, por mim que não tem nada a ver. Não me aproximo daquela pessoa, porque ela é mal cheirosa. Não me aproximo daquela pessoa, porque ela é esquisita. Não me aproximo daquela pessoa, porque tem doença contagiosa. Uma coisa é se prevenir. Uma outra coisa é ter preconceito, ter asco, ter nojo, ter soberba. E Deus não quer isso de nós. Será que nós estamos no hall dessas pessoas que olhamos para o próximo com indiferença? Se nós estamos, aqui é o lugar errado de estar. Porque se eu estou numa igreja, amando a Jesus Cristo, procurando ser cristão, seguindo os passos do Criador, eu preciso nele me espelhar e não ter preconceito de nada e nem ninguém. Com respeito, com responsabilidade, diríamos também, com tudo que é necessário, se for doença, para não se contaminar, mas nunca se colocar numa posição de ataque, de se achar melhor do que ninguém. Vamos olhar para nosso Senhor hoje, mais uma vez eu repito, com a nossa lepra, com o nosso pecado, com os nossos problemas, e dizer: Jesus, se queres, pode me curar. Eu quero, disse o Senhor, que nós sejamos curados. Que o Senhor olhe para nós com muita compaixão, e que tenhamos o coração aberto para a ação de Deus. Toque em nós, Senhor. Toque em mim, Senhor. Toque na vida de cada um desses seus filhos, como o Senhor tocou no leproso.